pouquinho antes, um minutinho antes, a gente já começa. Vamos fechando então os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos para os nossos guias e mentores espirituais, para os guias e mentores espirituais desta casa, que nos amparam, que nos auxiliam, que possam acalmar a nossa energia, que possamos acalmar a nossa mente, deixando tudo que não for elevado para trás, no passado, ficando só no momento presente, acalmando o coração, nos ligando mais ainda a essa espiritualidade que nos ampara, pedindo que nos envolva no seu amor, na sua luz, na sua fraternidade, no seu abraço, que nos auxilie no que vamos conversar hoje, aprender, quem sabe despertar alguma inspiração, renovar a esperança, um consolo, que hoje possa ser um instrumento de prática e de ensinamento de Jesus, da espiritualidade, que nos tragam boas reflexões. E assim, unidos a esta fraternidade de luz que ampara esta casa, nós vamos iniciando com a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, com as graças de Deus. Muito bem, gente. Semana do Natal, palestra do Natal, né? Não tem como fugir de uma palestrinha do Natal. Mas eu trouxe umas coisinhas diferentes para vocês, né? Para mudar um pouquinho. Então a gente vai ver um pouquinho da história do Natal e um pouquinho dos símbolos do Natal. Às vezes a gente tem algumas coisas em casa, né? Coloca um presépio, coloca uma árvore, enfeita a árvore. Às vezes não tem enfeites pequenininhos, mas tem enfeites nas ruas, tem enfeites nos parques, e a gente pode entender o que representa cada uma desses enfeites, dessas imagens que são colocadas na nossa casa, nos parques, o que a gente vê na televisão. Porque quando a gente olhar para elas, e é essa a intenção, é a gente lembrar do que elas representam. Não um mero enfeite, mas o que elas representam dentro de cada um de nós. Tá bom? Então é isso aí que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Bom, todo mundo sabe, né, que o Natal é do dia 25 de dezembro, mas se comemora este Natal do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro. Porque dia 6 de janeiro foi o dia, segundo, né, algumas linhas aí, não são todas, que os 3 reis magos encontraram com Jesus. Na história verdadeira, os 3 reis magos levaram cerca de 6 meses para sair de onde eles estavam
e chegaram até o nascimento de Jesus. Quando eles chegaram lá, Jesus já tinha 6 meses de vida. Mas, como o nosso calendário foi modificado ao longo dos anos, convencionou-se dia 25 de dezembro, Natal, que a gente vai ver por quê, e dia 6 de janeiro, o dia dos Reis Magos, que seriam os dias o dia que eles encontraram Jesus na manjedoura. Os 3 Reis Magos, Baltazar, Melquior e Gaspar. Vamos lá. Então, o Natal, ele começou porque Jesus nasceu? Não começou porque Jesus nasceu. Jesus, naquele tempo, era hebreu, vivia em Roma. Lembra daquela história da perseguição dos romanos? Quando Jesus nasceu, mataram as crianças, porque falaram que ia nascer um novo rei, e o imperador Herodes mandou matar as crianças de 2 anos até 2 anos, porque Jesus estava entre elas. Em Roma, eles comemoravam uma festa que era chamada de solstício do inverno. Então, quando entrava o inverno, lá na Europa, para nós aqui é verão, para eles é inverno. Então, quando entra o inverno, eles faziam uma festa, e essa festa era pagã, era para os deuses pagãos. Com o advento do cristianismo, que ele foi crescendo, e aí quando se enraizou em Roma, se estabeleceu a Igreja Católica em Roma, decidiu-se que o Natal seria neste dia do solstício de inverno. Em vez de eles terem uma festa pagã, seria o nascimento de Jesus. Então essa festa já existia muito antes de Jesus nascer. Só que com a Igreja Católica precisava encontrar um dia e resolveram transformar a festa que eles já tinham na festa do nascimento de Jesus. Por isso que ficou dia 25 de dezembro, porque ninguém na verdade sabe a data que Jesus nasceu. Isso não tem registro em lugar nenhum, não tem como a gente saber. Natal, por que chamaram de Natal? Porque Natal significa, vem do latim, natalis, e representa nascimento, renascimento, renovação, que é o nascimento de Jesus. Então celebra-se o quê? Um renascimento ou um nascimento de Jesus? Não só. Seria o renascimento de Roma, uma Roma pagã, entrando por uma Roma católica. E a gente sabe que hoje a maior concentração católica e central católica do planeta é onde? No Vaticano, que é Roma, está em Roma. Então nada é por acaso, tudo tem um motivo. E aí foram surgindo os símbolos de Natal. O principal deles é o presépio. O presépio ele é formado do quê? Jesus na manjedoura, Maria, José, em alguns lugares tem a vaquinha, o burrico, que levou Maria e José, os anjos e as estrelas e os pastores. Então, um presépio completo tem tudo isso aí. Quem foi que montou o primeiro presépio? São Francisco de Assis. Foi no século XIII, gente. Então, olha lá, essa data do dia 25 de dezembro, que comemora esse nascimento de Jesus, foi criada pelo Papa Júlio I, era o Papa já, no século IV. Aí, quase 9 anos depois, é que São Francisco criou o presépio. Não existia até então. Então, olha o espaço de tempo para começar a surgir alguns símbolos de Natal. Levou muito tempo, porque não tinha essa comemoração. E o que representa o presépio? A gente tem bichinhos, a gente tem gente, a gente tem anjos. Então representa o quê? Representa a união.
espiritualidade e a parte terrena. É a união de nós, terra, encarnados, com a espiritualidade. Essa é a representação do presépio. E de uma forma o quê? Muito simples. Então o presépio remete a duas coisas: simplicidade e união com a espiritualidade, que todos nós podemos ter a qualquer dia, não somente no Natal. É que o Natal todo mundo fica mais sensibilizado pelas mídias, não adianta, né? A gente vê televisão, ouve música de Natal, tem carro de Natal passando, os enfeites, então você fica mais sensibilizado por essa época. Mas isso a gente pode ter todos os dias da nossa vida. E é isso que o presépio simboliza. Tá bom, o que mais que a gente tem no Natal? Árvore de Natal, não é? Muita gente tem, inclusive nos parques, né? Parque Ibirapuera faz uns enfeites maravilhosos de árvore de Natal, com luz, cheio de coisa. O que é a árvore? Por que, né, a árvore de Natal? A árvore de Natal, ela já existia antes de Jesus. Na região medieval, eles já enfeitavam a árvore de Natal, que eles representavam como a árvore do paraíso. Não tinha nada a ver com o nascimento de Jesus. Era uma árvore que representava o paraíso, porque os celtas tinham isso, né? Veio de lá, na época medieval, eles já tinham uma árvore da vida, e veio de lá. E foi abraçada pela religião católica e colocada aonde? Em Roma. E em Roma, nessa época, o que é? Inverno, né? Tem frio. Então, qual é a única árvore que aguenta inverno? Pinheiro. Por isso que o pinheiro é a árvore escolhida para o Natal, né? Senão seria outra, senão a gente podia escolher uma samambaia aqui, ou uma árvore de manga, ou de alguma coisa. Não, é o pinheiro porque ele resiste ao inverno e as folhas dele permanecem verdes apesar de todo o inverno rigoroso. E o que isso representa? A vida. A árvore é a vida. E o verde é a saúde, é a continuidade da vida. Então nós temos o que? É um símbolo para que a gente olhe a árvore de Natal e agradeça pela vida que a gente tem. Não é só um enfeite, né? É uma árvore que simboliza a nossa vida, que nos foi dada. E essa é a representação da árvore, né? Chamada árvore de Natal. O que mais que a gente tem no Natal? Todo mundo faz no dia 24, no dia 25. Comilança, né? Então a gente tem o quê? A ceia de Natal. A ceia de Natal, ela é o quê? Também é de origem da celebração que tinha lá no inverno, do solstício do inverno. Como era a entrada do inverno, eles comemoravam essa entrada do inverno com comilança, fazendo uma festa onde reunia as pessoas próximas, conhecidas. E a gente continua
que ele veio trazer, pois que ele está no alto. Então Jesus é a estrela que está lá, guiando a nós que estamos aqui buscando chegar a Ele. E Ele está sempre lá. Por isso que Ele está no topo da árvore, na árvore da vida. Não é Ele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso Ele está lá no topo da árvore, a estrela na grande maioria dos lugares. Não só pelo caminho que guiou os reis magos, mas para que guiar a nós no caminho da luz de Jesus ou da espiritualidade da luz. A gente tem às vezes um sininho, né? Tem gente que coloca um sininho, vai fazer um barulhinho lá, os sinos de Belém, tem a música, né? O sino representa só uma anunciação. É anunciar a chegada de Jesus. Então você tem o sino como símbolo de anunciação, mas de anunciação de uma coisa boa, não de uma coisa ruim, só de coisa boa, porque está anunciando que está chegando o quê? O dia dele, a hora dele, o momento dele. Alguns lugares põem, outros lugares não colocam, depende das casas. Algumas casas colocam, que são as velas, né? Tem gente que coloca vela, tem gente que não põe, tem gente que acende a vela em intenção a Jesus, ao anjo da guarda. E a vela representa o quê? Apesar de muita gente ter controvérsias com velas, a vela em si, ela não tem problema nenhum. O problema está na intenção que você põe na vela. Se você acender a vela com uma intenção ruim, ela vai causar um problema ruim. Se você acende uma vela baseada na luz, e por que a vela é um dos símbolos de Natal? Porque é um dos símbolos de Natal da Europa. Porque na Alemanha, muitos moradores da Alemanha, eles acendiam velas nas suas casas, nas janelas, para indicar o caminho de quem estava na rua, fazendo procissão ou alguma coisa do gênero. Por quê? Porque lá é inverno. E lá no inverno não tem sol, gente. Lá é escuro, não tá chuchu. O sol dura muito pouco tempo. Quando dá 5 horas da tarde, já tá, né? E se só vê branco não vê nada, porque é muita neve, é muito frio. Então eles colocavam as velas para as pessoas que saíam à noite para poder enxergar o caminho, que é a luz. Só que veio como símbolo do quê? Símbolo da luz de Jesus mostrando o caminho. Então a vela não é ruim nem boa, depende da intenção que você coloca. Se não, a procissão não tinha vela, né? Porque até então é a parte católica, a gente é espírita, mas os católicos também acreditam em Jesus, tem Natal, tem a mesma coisa. Eles fazem procissão, eles acendem vela. Então ia ter vela na igreja, né, se fosse uma coisa ruim. Então, as velas, alguns acendem, aí a cor vai do enfeite da mesa. Tem gente que põe branco, tem gente que põe azul, tem gente que acha dourada, daí tá aquele enfeite que está na mesa para combinar. Tudo bem, cada uma tem um símbolo? Tem. A branca é da paz, o dourado é da luz, de energia, o azul é da calma, da tranquilidade, do perdão. Então tem símbolos? Tem. Mas aí cada um escolhe o que gostar mais e o que está combinando com a sua mesa de Natal. Não tem problema. A gente tem ainda uma figura no presépio que a gente falou, que são os anjos, né? Os anjos representam o que? O arcanjo Gabriel, que foi dar notícia para Maria. Mas ele também representa a ligação que a gente tem com a espiritualidade. Porque os anjos são o quê? Os nossos intermediários, os mensageiros. Quem é que traz? É um nome genérico. Mas, se você pegar mensagens que foram trazidas por vários médiuns de psicografia, muitos deles trazem de entidades que dão tem um nome, mas e aqueles que falam que são mensageiros, ou espírito da verdade, ou a mensagem de um espírito de luz? É um anjo.
né? Só muda o nome. É um anjo passando uma mensagem. Então ele é um intermediário entre a espiritualidade e a gente. Ele está mais perto da gente do que a turminha lá de cima, né? A gente precisa subir um pouquinho. Então eles fazem essa parte. Por isso que eles estão lá no presente. Por isso que eles são importantes. Por isso que quando se ensina uma criança, se fala do anjo da guarda para ela. Porque é difícil ainda uma criança de 3, 4, 5, 6 anos entender algumas coisas. Então se fala de anjo da guarda, protetor, amparador. É o anjo da guarda, por isso que ele está presente. E todos nós, sem exceção nenhuma, temos o nosso protetor. Todos nós temos. Não tem como não ter. Tem sempre um cuidando da gente, penando, né? Porque a gente faz cada bobagem, ele está penando. Cuidado, mas ele está cuidando. Ele não desiste da gente, ele está lá, firme e forte. O que mais que a gente tem? A gente tem uma coisa, que eu vou falar agora, um pouquinho mais para frente, que são os enfeites que vão na árvore de Natal. Ela só é uma árvore de Natal porque você coloca lá os lacinhos, as bolas, né? Vai enfeitando a sua árvore de Natal. Como é que isso surgiu? Surgiu lá, na época medieval. Aonde a árvore que eu falei para vocês, a árvore da vida, eles enchiam de frutos, de maçã e de outros frutos que eles tinham na região. No início, a árvore de Natal ela era com maçã e com frutos, que depois eram comidos durante a ceia de Natal, é lógico. Tá? Então, era assim. Mas teve uma época, teve um ano que não tinha fruto, a região não deu fruto, porque era inverno, lembra inverno? Eles não tinham o que pôr nas árvores. Então, um artesão, ele criou as bolas de Natal de vidro, naquela época, porque não existiam outros materiais, e as árvores foram enfeitadas de bolas de vidro vermelha para simbolizar a maçã. E o que representa então as maçãs e os frutos, ou o seu enfeite de Natal, quando você for olhar para a sua árvore de Natal toda enfeitada? Representa a sua fartura. É a abundância para o ano que virá. É a fartura que a árvore pode dar para nós, qualquer árvore. Por isso que eles enfeitavam de frutos e hoje a gente coloca, né, bolinhas, lacinhos e algumas coisas assim. Tá bom? Então esse é o símbolo das bolinhas e das bolas de Natal. E a guirlanda? Estamos chegando no fim. Tem a guirlanda, aqui tem mais símbolo, aqui não dá para falar tudo, gente, isso é muita coisa. Mas a guirlanda, que muita gente coloca na porta, né? Aquele feitinho redondão na porta, ele não foi criado para o Natal, ele já existia em Roma. Em Roma eles colocavam este enfeite de guirlanda na porta para dizer que as pessoas eram bem-vindas no solstício de inverno. Então as casas que abriam as portas para visitantes ou quem estivesse passando na cidade colocavam a guirlanda como dizendo assim: vocês são bem-vindos aqui nessa casa. Então a guirlanda que é feita, que hoje em dia tem uns montes de vários tipos, né? Que a gente às vezes coloca na nossa porta, significa que qualquer pessoa que estiver passando, ela é bem-vinda na nossa casa, nessa época do que era para eles o solstício de inverno, para nós no Natal. Então os enfeitezinhos, as coisas que a gente coloca, tem um símbolo, tem um significado. Não é um mero capricho só porque eu vou enfeitar minha casa. Tem um significado por trás de cada um deles. Por fim, a gente tem os presentes de Natal, né? E os presentes de Natal são o quê? Os presentes que os 3 reis magos levaram para Jesus. Tá? Então, pois é, ouro, incenso e mirra são os 3 presentes. Ouro significa a realeza de Jesus, reconhece a realeza dele. Incenso reconhece a espiritualidade de Jesus. E mirra reconhece a pureza de Jesus. Então, os símbolos que os 3 reis magos levavam também eram símbolos que eles já sabiam o que representavam. Já naquele tempo, se era isso que cada uma desses presentes representava. Quando a gente troca presentes, a gente
representação do que a gente vai dar para aquela pessoa. E vai junto o carinho que você está dando. Não é só um mero presente, tem significados de reconhecimento, né? Em relação a Jesus naquele tempo. E agora vocês sabendo aqui também, quem sabe, pode comprar um presentinho de Natal, pensa no significado que vai ter para a pessoa que vocês vão dar, porque essa é a intenção. Então a gente vai chegando no finalzinho dessa projeção, né? Tinha mais coisa, mas a gente não dá para falar todos, fica pelo que vem. As outras coisas que eu não falei, tem mais coisa, mas a gente fala na próxima, se vocês ficam tudo curiosos. E aí a gente sabe o que eu falei lá no começo, que nessa época a espiritualidade está mais perto de nós. Então a gente sabe, porque outros espíritos já falaram, que eles derramam sobre nós, o planeta todo, bênçãos de luz, de amor, e colocam no coração de todos nós mais fraternidade, mais perdão, mais amor, para que a gente possa vivenciar isso por dias, mais períodos, né? Por períodos mais longos, não só um dia. Então isso vai de agora até dia 6 de janeiro. E a intenção é que não acabe, é que a gente sinta isso e mantenha isso ao longo dos meses, dos dias que se passarão. Essa é a intenção da espiritualidade neste período tão fraterno que a gente tem do Natal, que simboliza o nascimento daquele que veio trazer a luz para o nosso caminho, porque ele ilumina o nosso caminho. Sem ele a gente ia ficar na escuridão. Então assim a gente tem um finalzinho. Gente, eu vou fazer uma prece curtinha, porque a gente trouxe um vídeo para encerrar diferente, tá? Vamos mudar um pouquinho, já que é a última, né, antes do Natal. Então a gente vai fazer a prece de Cáritas para encerrar e depois a gente põe o vídeo. A prece de Cáritas, e por que a prece de Cáritas? Porque ela foi escrita na noite do dia 25 de dezembro de 1873. Na noite de Natal, a Madame Creu escreveu a prece por intermédio, né, dela, o Espírito Cáritas escreveu essa prece. Então a gente vai ver porque é uma prece de Natal. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixe-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e pura imagem. E assim será. Um feliz Natal para todos.